Olá, como vai? Tudo bem? Estamos dando início ao programa O Direito em Família. Você sabe que aqui no programa você manda as perguntas com as suas dúvidas sobre direito de família e a gente responde. A gente não, né, doutor Jorge? O senhor responde. A gente bate um papo, né? Muitas vezes eu já vi você responder também. São os anos de casa, né? A gente acaba aprendendo um pouquinho, né? Começa a ter a prática, né, do exercício. A gente vai guardando na memória as informações, né? Isso. Então vamos dar início agora às perguntas. A primeira delas é a seguinte: meu filho está com 17 anos e o pai nunca pagou pensão. Ele vai fazer vestibular, pediu ajuda ao pai e nada. Ele pode fazer alguma coisa, doutor? Pode, né? Vai começar as perguntas de pensão agora, né? Por causa Tem várias. Porque tem... Agora mesmo eu comento isso. Vou primeiro responder da moça aí. Ele tem 17 anos, quer dizer, a pensão é obrigatória até os 18. Mas está dizendo aí que ele vai fazer vestibular, ele vai fazer faculdade. Então, essa pensão ela é estendida até os 24 anos ou a formação dele, desde que não tenha repetência, esses negócios todos. Eu acho que ele tem o direito de hoje entrar na justiça pedindo a pensão e motivando, quer dizer, com as provas necessárias, o porquê que ele necessita dessa pensão, e pode alertar que até os 17 anos, pelo que está dizendo aí, o pai não contribuiu com nada. Aí vai ver o seguinte, mas qual a obrigação, além da moral, do pai contribuir se não tem nada judicialmente decidido? Poderia ter essa indagação. Por 17 anos, não pagou nada. Eu acho que as pessoas têm que começar a pensar uma coisa. Existe uma coisa chamada obrigação. E se existe obrigação, se não fez, ainda há tempo não dele ser pensionado retroativamente. Mas ele pode entrar com uma ação de abandono material. Eu não estou discutindo nem abandono afetivo, porque no meu ponto de vista, quem abandona materialmente, abandona também afetivamente, né? Porque se você deixa seu filho sem comer, sem beber, sem se cuidar, você não tem afeto por ele. Isso é a primeira coisa. Então, no caso da senhora, primeiro, fazer uma execução, não, entrar com uma ação de alimentos, requerendo os alimentos, inclusive cita na ação lá, dizendo que, olha, até hoje nada foi dado, ele nunca contribuiu, ou se fazia espaçadamente, aí eu não sei. Mas que é necessário para que ele conclua os estudos, que faça a faculdade, que o pai ajude e está se negando. Certamente ele vai conseguir. Quanto ele vai conseguir, vai ser o mesmo critério. Possibilidade, necessidade, quais são os atores aí, quem vai pagar a faculdade dele? Pai, mãe? Vai dividir? Quem tem mais possibilidade, quem tem menos possibilidade? Tudo isso vai ser discutido. Mas eu tenho certeza que ele vai conseguir. E já entraria com uma ação cobrando a questão do direito que ele sempre teve e que ele foi abandonado materialmente. Por que eu entraria nesse momento também? Quando você cria uma situação mais difícil dentro de um processo, quando as partes, vamos usar um termo popular, são mais apertadas, a questão das negociações se tornam mais factíveis, vamos dizer assim. Se o pai do menino pegar um processo onde ele vai ter que pagar a pensão para a faculdade e ainda está sendo cobrado um abandono material, né, a carga em cima do pai vai ser muito grande, e é justo que seja. Vai possibilitar, porque isso vai ter audiência de conciliação, de negociação, etc., etc., vai facilitar a se fazer um acordo e chegar a um denominador comum. Então, eu acho que a saída, nesse momento, eu não tenho dúvida que vai conseguir, eu não sei o quanto, né? Porque isso requer várias discussões, possibilidade, necessidade,
Tudo isso vai ser discutido. E entraria também com abandono material, porque você fecharia as portas, porque não tem defesa para o abandono material. Não existe defesa. Qual a defesa? Eu fiz um filho, eu estava desempregado esse tempo todo, esses 17 anos, quer dizer, não pude dar nada, então o teu filho morreu. Né? Porque ele não comeu, não bebeu, não fez nada. Então, eu acho que tem que se fazer isso, porque eu acho que um dos maiores absurdos da sociedade é você encarar a questão das obrigações para quem não tem para onde correr, que é uma criança, que é um adolescente, que necessita de ser sustentado, né? Você achar que não tem obrigação com aquilo. Então, o abandono material, eu acho que tem que ser uma coisa que hoje, aqueles que sofrem ou sofreram o abandono material têm que pensar em entrar com uma ação urgentemente e entrar com a ação de alimentos atual para ter a possibilidade de fazer a faculdade. O senhor queria fazer algum comentário em relação a... Porque tem uma novela que está sendo reprisada não, como é que eles chamam? Você faz, Vale Tudo ali. Eles estão fazendo uma nova versão, né, atualizada. Isso, uma nova versão, e que tem uma situação dessa, e pela primeira vez, você sabe que eu sempre reclamo aqui, poxa, as novelas botam ali, tem nada a ver o que eles colocam com o que é decidido, na verdade, na justiça. Pela primeira vez, parece que eles sentaram com o pessoal do direito de família e conversaram, porque está certinho. Está certinho. E está sendo um alvoroço. Todo mesmo? dia você está nos jornais falando, porque é a história de um porteiro, gente boa pra caramba, tem um filho com a moça que é diarista, ela faz de tudo para sustentar o filho, ele é gente boa pra caramba, mas ele não consegue. E fala, poxa, fulana, você vai entrar na justiça? Eu sou uma ótima pessoa. Aí tem uma ótima pessoa que não paga as obrigações. Teve uma personagem, estava até discutindo dois, falando, mas o fulano ainda bota o nome do sujeito de Vasco. Pô, aí eu, como vascaíno, reclamo, né? Fiquei ofendido. Né? Aí fala assim, pô, mas o fulano de tal, o Vasco é gente boa, como é que fazer isso contra ele? A outra, que é amiga, fala assim, gente boa, não. Se ele não paga a pensão do filho, ele não é gente boa. Ele pode ser gente boa para tomar uma, para bater um papo, para discutir futebol, para ir para o samba, para fazer tudo. Mas deixa de ser gente boa como pai, principalmente, que ele deveria dar o exemplo. Então, isso está todo mundo discutindo isso. E as perguntas sobre questão alimentícia, pensão, são muitas. São. Eu até, enfim, quando eu estava relacionando aqui as perguntas para o programa, eu falei assim, nossa, mas tanta pergunta de pensão. O ajuizamento de ações da novela para cá, não sei quantos %. É mesmo? Porque as pessoas começaram, né, a ver o seguinte, poxa, eu estou há 5 anos, 7 anos, o menino parece que tem uns 10 anos, 10 anos brigando por isso, ele não paga nada. Na maioria das vezes é o pai. Tem mãe também que faz isso, mas a maioria das vezes é o pai. Não paga nada. Não, eles agora estão pensando. As pessoas estão indo à Defensoria Pública, quem pode pagar advogado, paga advogado, mas está aumentando muito as ações. E são as ações mais justas que existem, né? Porque você, enquanto mãe, você tem a guarda, ou enquanto pai, que você vê que seu filho necessita e não exerce o seu direito, sua obrigação de defendê-lo, ou seja, de entrar na justiça para obrigar a outra parte a ajudar a criar o filho que é dela também, que é dele também. Então, está um alvoroço, né? E o comentário, o tempo todo, eu estava até conversando com a advogada que trabalha comigo, falando o seguinte, eu nunca vi numa novela eles colocarem da maneira
que realmente acontece na justiça. Aí o senhor vê, né, como que é importante, né, essa comunicação. É uma novela, é ficção, mas o que acontecia antes? Colocava as coisas do jeito que não era a realidade, Pois é. aí a pessoa provavelmente assistia e ia buscar aconselhamento ou na defensoria ou com o advogado, e aí o advogado falava assim, não é assim que funciona. Aí a pessoa voltava para casa decepcionada. E tinha uma solução, muitas das vezes, fictícia. Pois é. E aí agora, como está tendo um respaldo legal, porque a informação está correta, né? Aquilo que está sendo colocado na novela está de acordo com a lei, aí é o que o senhor falou, explodiu de demanda. Tem até um exemplo para o devedor, vamos chamar o devedor, o pai que não está pagando. Teve uma audiência de conciliação, olha só, tudo isso, porque quando você entra com uma ação de alimentos, esse que eu estou falando para a senhora entrar, porque a senhora ainda é responsável pelo seu filho, né? Vai ser marcado, o juiz ou a juíza, eles vão dar os alimentos provisórios, imediatamente, até que se resolva. Mas vai ser marcada uma audiência de conciliação, é a primeira coisa que se marca. E nessa audiência de conciliação, vai se tentar dar um jeito. Teve audiência de conciliação, o Vasco chega e não faz acordo, queria pagar 300 mil reais pro menino. O acordo seria esse. Ele não topou, disse que não tinha os 300. Realmente, ele no momento está desempregado, está sendo guardador de vaga, faz isso, umas entregas, não importa. Mas 300 reais é um percentual muito pequeno do salário mínimo. Não tem jeito. Não fez acordo. E ainda reclamou depois, poxa, ela quer me tomar 300 reais. E um amigo aconselhando, você devia ter topado esses 300, você corre atrás desses 300. Não, porque ele falou que o juiz vai ser pior, o juiz condenou a 380. Aí teve a outra audiência, condenou a pagar 380. Então, serve para as duas partes, né? O requerente e o requerido. Tudo que se você puder resolver na audiência de conciliação, é muito melhor, né? Porque aí entra a prova dali, prova daqui, entra a necessidade de quem está pedindo, aí a possibilidade de ter uma condenação maior existe. Porque no acordo é o que o juiz mais quer, né? Assina o acordo, tá bom, eles querem isso, tá bom. Se ele tiver que decidir, ele vai pensar com a cabeça dele. É isso. Muito bem, doutor Jorge, vamos para a segunda pergunta. Eu não falei na abertura do programa, mas para você mandar sua pergunta para a gente, nosso WhatsApp é DDD 22 99235 5431. Anotou? 99235 5431. Manda sua pergunta que a gente responde aqui no programa. Segunda pergunta, doutor Jorge. Numa partilha de bens, no caso de um divórcio, quais são os meus direitos? Seus direitos estão relacionados ao regime de bens do seu casamento. Se fosse união estável, eu já lhe respondia que é a comunhão parcial de bens, a não ser que na própria união estável se faça um acordo de qual o bem que vai ser. A gente tem todo o direito de fazer isso. Mas normalmente é a comunhão parcial de bens. E normalmente no casamento também. Mas existem os acordos pré-nupciais que se faz, que se muda, nós vamos fazer esse tipo de regime de bens, faz acordo ali, acordo aqui. Eu não posso falar completamente sobre isso. Mas eu posso dizer o seguinte, que geralmente o direito na partilha é de 50% para cada um. Daquilo que se constrói é muito fácil raciocinar. Nós, na vida, só temos direito daquilo que construímos. Vamos pensar assim, eu não tenho direito àquilo que eu não construí. A casa ao lado eu não tenho nada a ver com ela, eu tenho que ver com a minha casa. Se essa minha casa eu construí com outra pessoa, então é metade para cada um. Hoje não existe mais aquela questão de você discutir em nome de quem está. É só comprovar se o casamento ou a união estável
qual é o período e qual foi o período da aquisição da casa. Se o período da aquisição ou da construção, seja o que for, foi no período que estavam juntos, pertence aos dois, independente de que nome esteja a casa, independente de quem seja, independente de quem, vamos supor, supostamente gastou, porque é uma defesa, e principalmente, mais uma vez, né, uma defesa que sempre ajudou os homens, né? Mas eu que bancava tudo, eu que fazia tudo. Ela nunca trabalhou, quer dizer, cuidando dos filhos, trabalhou em casa, ela nunca trabalhou de dia, né? Mas eu que fazia, então, está no meu nome, é meu, ela não tem direito, nada disso. Quando tem a comunhão parcial de bens, se presume que houve uma união dos dois para construir alguma coisa. Então a justiça não quer saber quem deu R$100, quem deu 200. Quer saber que se o período do relacionamento, do casamento ou da união estava para dividir igualmente. Esse é o direito de partilha. Claro que existe toda regra tem as suas exceções. Tem a questão de doação, e se essa casa foi doada, né, e o pai e a mãe dele doou só para ele, é o direito, então a casa é dele. Se essa casa foi herdada, a herança não se comunica na comunhão parcial de bens. Na comunhão total se comunica. Então, por isso que quando as pessoas fizerem a pergunta, geralmente dizem, olha, sou casada com tal regime, porque aí você vai na mosca, né? A resposta pode ser mais precisa, vamos dizer assim. Mas, normalmente, isso eu posso dizer que 90% dos casos é o regime da comunhão parcial de bens, e desse regime da comunhão parcial de bens é 50% de tudo. Rendimentos bancários, contas bancárias, móveis, imóveis, quer dizer, automóveis, motos, lanchas, iates, aviões, tudo divide. Apartamento, casa, tudo é 50% para cada um, comprovadamente, a época que construíram, que conseguiram, que compraram. É assim que funciona a partilha, né, evidentemente. E aí pode-se fazer uma composição dentro da partilha. Eu vou levar mais um pouco? Pode, mas vai ter que pagar o imposto daquele pouco. Aí são coisas que até não foi perguntado, eu não vou me aprofundar. Só quero responder para a senhora ou para o senhor, eu não me recordo se foi um homem ou uma mulher que fez. Só quero responder que o seu direito na partilha é de 50%, normalmente, 50% de tudo aquilo que vocês construíram durante o período que estiveram juntos. Tá certo. Doutor Jorge, a próxima pergunta, o senhor vai fazer uma ponte com a primeira. Doutor, sou obrigado a sustentar minha filha após 18 anos? Tá vendo? Parece um suplício, né? Pô, sustentei até 18 anos. Caramba! Ainda vou ter que sustentar, mas parece uma obrigação. Né? Eu falo assim porque é uma coisa muito simples, né? Existe um entendimento do que é ser pai e mãe, e existem várias caracterizações, várias maneiras de exercer essa função, né? Muitos, e eu acredito que hoje já está começando a passar para a maioria, muitos acham que isso não é obrigação, né? Fazem na tranquilidade, e para a vida inteira eu fico preocupado se o filho está precisando, tá? Isso é o normal da família que se espera. Não a família tradicional que muita gente fala por aí, né? Aquela família onde quem manda é o homem, a mulher obedece. Essa família tradicional que ficam pregando por aí. Não é essa que eu estou falando, não. Estou falando de uma família que tem afeto, que tem amor. Essa sim que... Então, você estranha uma pergunta, por 18 anos, eu vou ter que continuar? Vai ter que continuar, na hipótese da sua filha continuar estudando, fazer uma faculdade. E na hipótese moral dela precisar também, por outras formas.
Ela pode, por qualquer impeditivo, seja de doença, seja de qualquer outra coisa, conseguir a pensão. Mas o normal, que me parece o que está perguntando, é que se após os 18 anos ele tem obrigação. Sim, essa obrigação existe desde que ela vá cursar uma faculdade, que ela vai fazer, no meu ponto de vista, muitas decisões têm aceitado isso, um bom ensino técnico, alguma coisa que possa aprimorar as condições de futuro trabalho dela, né, da pessoa. Então, o senhor vai ter que continuar contribuindo. Quanto vai ser, é outra história. Se vai continuar com o que aquele que vem fazendo até agora, se vai diminuir, se já vai aumentar, vou dar uma triste notícia, quem vai para a faculdade geralmente aumenta. A necessidade aumenta, ela não diminui. Principalmente se for fazer medicina. Aí aumenta e muito, né? Mas a obrigação, que deveria ser fraterna, existe. Muito bem, doutor Jorge, a gente vai encerrar esse primeiro bloco do programa e a gente volta daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Direito em Família, continuando a responder as perguntas que vocês mandaram para a gente. Até já. Essa notícia é importante para você. Na Casa Frigorífica, compre o pão e ganhe o recheio. Na compra de 10 pãezinhos, você ganha refrigerante, leite, óleo, mussarela, presunto ou mortadela e muito mais. Na Casa Friburgo é de graça. Casa Friburgo, mania de vender barato e fazer o bem. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Voltamos com o segundo bloco do programa Direito em Família, respondendo as perguntas que vocês mandaram pelo WhatsApp do DDD 22 99235 5431. Doutor Jorge, nossa próxima pergunta é a seguinte: tenho a guarda compartilhada e a mãe do meu filho em nada me consulta. Ela está buscando novo colégio. Fui conversar e ela disse que eu não teria que me meter. O que fazer? Essa mãe está um pouco errada aí na história. O tempo passa, o tempo voa e as coisas continuam numa boa, né? Continuam. Porque é um negócio meio impressionante, né? O poder que as pessoas acham que têm sobre os outros. E tem a guarda compartilhada. Me desculpa, nem o senhor está entendendo o papel da guarda compartilhada. E muito menos. E ela não faz questão de entender, é diferente. Porque a guarda compartilhada, ela já existe. E hoje, uma boa notícia, esse programa aqui está bem velhinho, né? Porque foi o surgimento da guarda compartilhada, tinha 80% de guarda uniparental, a unilateral, né? E 6% de guarda compartilhada. Hoje nós já temos, no Brasil, 47% de guarda compartilhada. Esse é o último Virou informe padrão, que eu né, tive. doutor Jorge? Virou padrão porque é a guarda da razão. Né? É você ter filhos, você se separarem e os filhos continuarem. A obrigação continua. Quando a gente fala em guarda compartilhada, a gente fala em ter obrigação com os filhos. Dividir essa obrigação dentro da maior possibilidade possível. Esquece esse negócio de convivência, visita, que isso é outra questão, que vai estar dentro da guarda compartilhada também, mas é outra questão. Então, quando você faz a guarda compartilhada, você diz o seguinte: tudo vai ser decidido como era antes. Não era assim? Penso eu, né? A maioria querido, fulana quer ir um passeio amanhã. O que a gente faz?
estou achando que ela é muito nova para ir. Não, deixa ela ir. Vão chegar a um consenso, não vão? A guarda compartilhada é isso. A guarda compartilhada é compartilhar as decisões. Se a mãe da menina está trocando de colégio, ela não pode trocar sem que exista um acordo entre vocês dois. Se ela fala que o senhor não tem nada a ver com isso, ela tem que garantir essa fala, ou seja, qual a resposta do senhor? Tudo bem. Se você acha que eu não tenho nada a ver com isso, eu vou tomar as providências. Que providências são essas? Em primeiro lugar, se ela não recuar, o senhor vai ter que entrar na justiça executando a sentença. O que é? A sentença está dizendo lá que o senhor tem a guarda compartilhada com ela. A guarda compartilhada requer decisões conjuntas. A guarda compartilhada, e vou dizer mais, hein? Até unilateral, mas tudo bem, nós estamos respondendo a guarda compartilhada. Seja para viajar, seja para mudar de um médico, seja para fazer um tratamento, seja para... E principalmente, que é o cotidiano da criança, do adolescente, escola. Não pode mudar de escola sem ter a apreciação e a concordância dos dois. Porque se for fazer isso, o senhor tem o direito de, nesse cumprimento de sentença, indagar ao juiz o porquê ela está fazendo isso. E se ela pode fazer isso, certamente, nessa discussão, vai ter uma decisão que ela tem que cumprir, tem que fazer, e como ela já não é mais primária, né, porque vamos chamar assim, está sofrendo uma execução por uma sentença que está determinada através, quer dizer, de uma sentença ou de um acordo homologado, vai ter uma sanção. Coloque uma sanção que sempre deveria ter, já de cara quando se decide a guarda. A sanção, se não for feito de acordo com como rege a lei da guarda compartilhada, se tiver outra reclamação, vai ter a sanção tal. Você pode aprofundar a sanção no sentido da inversão da guarda. Ela deixar de ser compartilhada para ser uma guarda uniparental. Então, o senhor tem que conversar com ela, pede ela para ver o programa, TV Zoom, né? Dá uma olhada no programa, porque vai ver que é simples resolver isso. Muito simples, sentar e conversar. No meu ponto de vista, é muito simples. Tem colega que diz que eu tiro o cliente dos... Mas, gente, tem coisas que não tem que nem passar. Tem que ir numa banca de jornal resolver. Eu, se fosse eu resolvia divórcio em banca de jornal. Né? Ah, complicado, partilha aí, é outro cliente. Né? Mas eu acho que essas coisas, quanto mais se resolver fora do fórum, é melhor. Se não for possível, o senhor tem que dizer para ela o seguinte: eu vou ter que tomar minhas providências e fazer com que a guarda compartilhada seja realmente exercida pelos dois. Eu não concordo com o colégio. Às vezes, ele nem está se opondo. Às vezes é a audácia de falar: isso é comigo, você não tem nada com isso. Só isso faz com que já não são mais casados. Né? Cada um deve ter sua vida. Então isso gera um desconforto que é ruim principalmente para os filhos. Então o senhor exerça o seu direito de guarda compartilhada, mostra a ela o que é a guarda compartilhada, a decisão que o senhor tem que decidir junto com ela, para que evite o senhor fazer uma execução de sentença. Evitar, bacana. Se não evitar, aí o senhor tem que fazer, no meu ponto de vista, nessa orientação que eu estou dando. Muito bem, doutor Jorge. Nossa próxima questão é a seguinte. Sou casado há 25 anos e já deu. Minha esposa diz já deu? Já deu. Minha esposa diz que vai levar tudo que tenho, vai me deixar na Rua das Amarguras. Quais são os meus direitos? De novo, a questão do direito que a gente não sabe
Qual foi? Eu só posso responder pela comunhão parcial de bens, né? Porque os seus direitos é ter metade de tudo que vocês construíram. É simples. Eu vou dar uma aprofundada nisso, dizendo o seguinte. Vamos dizer que o seu casamento seja um casamento para a comunhão universal de bens. Aí, a situação do senhor melhora ainda, né? Porque a Rua da Amargura fica bem longe, porque tudo que se tem é dividido. O que se traz para o casamento, o que se constrói no casamento, a herança que se recebe, as doações que existem, tudo é comunicado. Então, é um direito que os dois vão ter igualmente, de tudo que o outro tem. Geralmente, hoje não se casa mais assim, né? Não existe mais isso. Mas existe um percentual que se faz isso. Então, eu estou explicando qual seria o direito se fosse para a comunhão universal de bens. Aí vamos a outra comunhão, da separação de bens, que existe duas. Tem uma que é a convencional, que eu vou casar com Rosa e falo o seguinte, olha, nós vamos separar os nossos bens. Então tudo que eu construir vai ser meu, tudo que você construir vai ser seu, inclusive aquilo que estamos trazendo para o casamento. Vocês estão convencionando isso. Nós estamos falando para a questão de divórcio, hein, gente, partilha. Estamos falando para a questão de inventário, um morrendo, outro, é outra história, para não complicar aqui as questões. Então não vai ter direito. E a separação obrigatória, que é aquela que a lei diz que a partir dos 70 anos de idade as pessoas têm que casar com essa separação. Tá. E vamos para a usual, quer dizer, não é nem o regime de bens da lei, né? É o que existe. Se não falar nada, aquilo vai sair no seu certidão de casamento, vai sair lá, comunhão parcial de bens. Então é esse que diziam que era uma prova de amor, a comunhão parcial de bens, ou seja, esquece o que eu trouxe, o que você também, o que nós fomos, para que a gente possa agir enquanto estamos juntos. Ou seja, tudo que nós vamos construir é nosso. O que não construímos separadamente é de cada um. Essa é a comunhão parcial de bens. Então, tudo junto, já falei mais uma vez, conta em banco, aplicações, imóveis, móveis, tudo. Só existe uma maneira do senhor ficar na Rua da Amargura. Se vocês não construíram nada, e o senhor não tinha nada, e ela tinha tudo, pela comunhão universal, ou pela comunhão, ou pela separação, ou qualquer comunhão que não vai comunicar. Comunhão universal, sim, comunhão universal, o senhor não vai ficar na Rua da Amargura, mesmo o senhor não tendo nada, e ela tendo, já passa a ser do senhor também. Nas outras duas, que são a separação obrigatória e a separação convencional e a comunhão parcial de bens, sim, se ela já tinha as coisas, não pertence ao senhor. Aí que se vai dar a Rua da Amargura, pelo que ele está dizendo. Mas eu acho que ela não pensou nos regimes de bens para falar isso para o senhor, não. Estava irritada, com raiva, vou embora, você vai ficar na Rua da Amargura. Eu acho que é isso. Mas se o senhor quiser voltar na pergunta, não, meu regime de bens é esse e tal, a gente fala melhor sobre isso. Muito bem. Doutor Jorge, agora uma pergunta um pouco diferente das anteriores. Doutor, eu e meu marido estamos querendo adotar uma menina que já está conosco. O que devemos fazer? É a famosa adoção brasileira, né? Antigamente isso tinha muito perigo, né? Porque eu não vou falar que tinha uns malucos não, porque senão vão confundir isso, né? Tem umas pessoas que falam, o cara lá, o casal está criando um menino há 10 anos.
e nunca legalizou isso. Então, se for legalizar, tem o perigo de perder a criança. Você sabe que antigamente tinha, né? Hoje é muito difícil, porque as pessoas passaram a raciocinar um pouco melhor, né? Porque se está ilegal uma adoção brasileira há 10 anos, você quer adotar, colocar legalidade, principalmente pelos direitos dessa criança, não tem o que você tirar dali, tem o que você olhar determinadas coisas. Mas para você hoje, a pergunta em si, para você adotar, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ir na vara de família do seu família e adolescência, criança, adolescência, família da sua região. No caso aqui, Friburgo, a primeira vara. Lá tem um cadastro que se faz, né, tem aquele CNA, Conselho Nacional de Adoção. Então você faz um cadastro ali. Isso anda. Eu tenho minhas divergências. Me perguntou, estou dizendo como é. Né? Você vai lá, vai se alistar, vamos dizer assim. Feito isso, vai ter estudo social com você, vai na sua casa, vai perguntar qual suas possibilidades financeiras, o porquê quer adotar, se está tudo bem, qual o prato preferido que você gosta, se você gosta de dobradinho ou feijoado, pergunta tudo. Para depois dizer o seguinte, pô, legal, estão aptos a adotar. Evidentemente, quando você está apto a adotar, aí vem, você vai dar os documentos que são identidade, CPF, comprovante de residência, uma coisa importante, que é a ficha civil e criminal da pessoa. Quando você tira uma ficha criminal, geralmente aparece dos últimos 20 anos, né? Tive um negócio lá há 15 anos. Isso tudo será analisado, né? Como foi a coisa, que tipo de crime foi, como deixou de ser. Após isso, você vai entrar nesse CNA para entrar na lista de adoção. Quando é feita essa visitação para levantar, né, se gosta de dobradinho ou não, enfim, é nesse momento também que existe um contato com a criança? Não. Não tem? Primeiro estão fazendo para ver se você é capaz de adotar. Assim, se a criança, eu acho que o senhor vai concordar comigo, se a criança já está morando... Aí, no caso, se já está morando... porque ela já está, no caso dessa menina já está. Aí a minha questão é, se a criança já está morando, isso deve preceder essa avaliação, ou fazer conjunto, não? Faz conjunto. Modernamente, se faz conjunto. Eu até comecei falando o seguinte, antigamente, quer dizer, sabe aquela burocracia da lei? Se é assim, é assim. Não passou pelo CNA, não passou, não fez os exames necessários. Está 10 anos, então tira, bota numa casa de passagem e depois... Faziam. Hoje não. Evidentemente que aí vai ver a possibilidade, tem que ver por que a criança está com eles, se foi pela morte dos pais biológicos, se foi uma autorização, mesmo que não escrita, para que eles criassem a filha. E se não existir isso, vai ter que construir tudo isso. Aí a justiça, na adoção, vai querer saber o seguinte, por que está com eles? Por que eles estão criando, vamos chamar a brasileira? É com autorização dos pais? Existe isso? Se não existe, vai se construir essa autorização. Vai atrás dessa autorização para que se transforme num ato legal de adoção. Ou pode ser também pela falta, quer dizer, o pai, a mãe morreu, ou só um morreu, o outro está sumido, não se acha, existe adoção. Eu mesmo já fiz adoção que não achamos o pai, não achamos o pai. Então, aí existe já um pai criando, né? Normalmente se pediria a autorização desse pai biológico, ou quando muito ficaria os dois como pai, né? Registral, para que o pai... pai ou mãe, né? Pai ou mãe, afetivo, pudesse ter os direitos, o filho tivesse os direitos ao pai afetivo também. Então,
Quando você acha, isso pode ser feito. Quando você não acha, tem um prazo determinado, salvo engano, de 6 meses. Porque muitas das vezes é o seguinte, você tenta achar, não acha, tem edital. Você tem que ser convocado para edital, que nunca é, porque se não acha, você acha que alguém vai ficar lendo. Verdade. Né? A última pessoa que eu conheci que lia aqueles obituários, coisa e tal, era meu avô, né? Meu avô já morreu tem uns 20 e poucos anos. Ele adorava ver aqueles negócios. Então, vai fazer todo esse trâmite. Aí, evidentemente, mesmo assim, vai os psicólogos, assistentes sociais na sua casa, vai ver o relacionamento, como se dá. E acho isso bastante justo, porque não se sabe como que, de repente, essa criança está ali. Né? Tem que tomar todas as precauções. Então, por isso essa necessidade. O senhor e a senhora querem dar legalidade ao ato de serem pais adotivos, tem que passar por esses trâmites. Primeira questão é ir na primeira vara de família e, me digo com certeza, o tempo que já está com vocês não correm hoje o risco, digo aqui com tranquilidade, de ficarem sem a criança. Tudo vai ser feito para legalizar a situação. Né? Ninguém vai tirar agora, se tiver tudo bem, ela volta. Não vai ser isso. Tudo vai ser feito para isso. Fica tranquilo, mas eu acho que tem que fazer, porque imagina depois sua filha ou seu filho, é menina, né? É. Imagina sua filha, ela tem que ter direitos, penso eu, ao que os pais têm, ao que os pais são, não é isso? E tem a questão também da identidade, né? Mas você imagina até numa herança, se você não tem legalizado isso. E outra coisa, na questão que você está falando, do crescimento da criança, ela ter a segurança de ter um pai e uma mãe registral, porque a pai do afeto e mãe do afeto, do amor, ela já tem. Tem que legalizar isso. E será, tenho certeza, um presente para ela ter a certidão de nascimento com os pais dela. Eu acho que é isso que tem que fazer. Mas hoje em dia é muito mais tranquilo, embora haja muita burocracia ainda. Muito bem, doutor Jorge. A gente vai para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Direito em Família. Até já. Essa notícia é importante para você. Na Casa Frigorífica, compre o pão e ganhe o recheio. Na compra de 10 pãezinhos, você ganha refrigerante, leite, óleo, mussarela, presunto ou mortadela e muito mais. Na Casa Friburgo é de graça. Casa Friburgo, mania de vender barato e fazer o bem. Descubra a excelência do nosso cardápio balanceado, repleto de opções para diversas dietas restritivas. Desfrute de saladas variadas, guarnições quentinhas, beliscos saborosos e qualidade garantida, atendendo a todos os públicos. Delicie-se com uma experiência gastronômica única e saudável. Poavre Gourmet, a escolha perfeita para o seu almoço no Espaço Arp. Terceiro e último bloco do programa Direito em Família e vamos continuar a responder as perguntas que vocês mandaram para a gente pelo WhatsApp. DDD 22 99235 5431. O telefone está aí na sua telinha. Doutor Jorge, estou sem qualquer notícia da vida escolar da minha filha. Pergunto à mãe e não sou informado. A diretora me diz que somente a mãe é informada. O que faço? Duas equivocadas, a mãe e a diretora, né? Eu estou falando, as coisas são tão velhas, né? Muita coisa não muda. A lei muda, mas aquele negócio, a gente acha o seguinte, a lei mudou em relação... Eu acho até isso bonito,
porque as pessoas não mudam imediatamente conforme a lei, não. Porque eles dizem o seguinte, existe um negócio de lei. A lei, quando não pega, não é lei. A lei só é lei quando pega. E é uma lei, né, que principalmente em relação à escola, que a diretora tem a obrigação de informar, independente da guarda. Se é compartilhado, então nem se fala, né, se é uniparental ou não. Por quê? Não pode se transformar aquilo num negócio. Eu dou informação quem é o responsável financeiro. É o que parece, né? A mãe que paga o colégio está aqui, ela que vem aqui todo mês e paga, ou então está aqui o nome dela como responsável financeiro, eu devo obrigações para com ela. Não, não é isso. É obrigação da escola fornecer a vida escolar dos seus alunos para os pais. O pai e a mãe. Se eles estão separados, principalmente. Se eles não se dão bem, principalmente. Toda reunião escolar tem que ser convocado os dois, embora exista um responsável, mas tem que ser convocado os dois. Por quê? Dá uma olhada nisso. Você tem uma situação escolar e esse pai, no caso do senhor, tem uma convivência com o filho. Convivência de finais de semana, de feriado, pelo menos é o normal. Como é que fica a situação escolar se o pai não sabe? Vou sexta-feira para a casa de papai. Tirei em matemática 2, tirei 3,5 em português, 4, tá uma... Aí, e aí, meu filho, como é que está o estudo? Tá uma maravilha, papai. Papai não sabe, papai vai se divertir sexta, sábado, domingo, na segunda-feira tinha prova de matemática. Se o pai não sabe disso, ou a mãe, como é que ele vai tomar providências de estudo, vai exercer a obrigação? Como é que vai ser feito isso? Um momentinho, gente. É meu filho. Renan. Como é que vai exercer essa obrigação? Tem alguma possibilidade de fazer isso se não tiver informação? Para isso, foi criada a lei, que já tem tempo, que colou, que pegou, e é lei, onde a diretora, os diretores, os professores têm que fornecer essas informações e têm que abrir espaço para, nas reuniões, nas festividades, nos passeios, os pais participarem igualmente. Isso independente da guarda que se estabeleça. É a primeira coisa. E no caso, a guarda é compartilhada. Aí, a mãe tem uma obrigação maior, porque ela é uma das defensoras da prole, né, dos filhos. Então ela tem que zelar para o bem-estar deles e informar ao pai sobre a questão dos estudos é imperioso, não tem jeito, tem que informar, ela não pode se negar. E principalmente, aí eu vou ir para o lado da guarda compartilhada, porque essa já está dizendo que é obrigado. Essa já está dizendo que tem que ser compartilhado. Até para a mãe tirar do colégio, ela vai ter que discutir isso com o pai. Ou ter um suprimento judicial, se não chegar a um denominador comum. Então, o legal é conversar, ver como é que faz. Se não tiver jeito, vai se entrar na justiça para fazer cumprir. É essa a situação. Muito bem. Doutor Jorge, outra de pensão. Estou sofrendo um processo de pensão alimentícia. Fui condenado a pagar 20% do meu salário para o meu filho de forma provisória e foi marcada a audiência. Como é calculada a pensão, doutor? Tentando dar um exemplo para ele, esses exemplos corriqueiros assim. Veja bem,
toda vez a gente fala aqui em possibilidade e necessidade. Como é que o senhor vive? O senhor vive dentro da sua situação financeira. Se o senhor paga aluguel, o senhor vai procurar um aluguel para pagar R$1.000, se puder pagar os R$1.000. Uhum. Se não puder, vai pagar 800, vai pagar 500. Se puder pagar 2.000, vai pagar 2.000. Isso vai mostrar o quê? A possibilidade do senhor. O senhor vai ver do outro lado, quem está pedindo a pensão, se tem sapato, se tem tênis, se tem material escolar, se tem escola, se tem plano de saúde, se o remédio está em dia e se a comida está sendo colocada na mesa todos os dias. De quem é a obrigação? Do pai e da mãe. Então é calculado dessa maneira. É a possibilidade que o senhor tem de suprir a necessidade do seu filho. Quem vai fazer isso é o pai e a mãe. Se os dois trabalham, os dois vão pagar pela necessidade dos filhos igualmente, 50% para cada um. Se os dois trabalham, mas um ganha muito mais, certamente esse vai suprir a necessidade dos filhos com um percentual maior. Paga 60% e a mãe paga 40%, ou vice-versa. A mãe paga 70%, o pai paga 30%. Por quê? Está medindo a possibilidade deles e a necessidade. Então, isso se chama proporcionalidade dos ganhos para suprir a necessidade dos filhos. A principal coisa que se olha na justiça para você dizer quanto vai ser a pensão, principalmente é a necessidade dos filhos. Então é muito comum de se fazer uma lista dos gastos nessas ações todas. É necessário se fazer uma lista. Aí é uma orientação, porque muitas das vezes você entra com uma ação e coloca lá, meu filho gasta R$2.000, quer dizer, o pai não dá nada, etc, etc, etc. Aí vem o Ministério Público e fala o seguinte, mas como é que ele gasta esses R$2.000? Ou não diz que ele gasta nada, está precisando de pensão, mas está precisando de quanto? Uhum. Porque não é uma coisa seguinte, vou pagar, não, vou pagar quanto? Para qual necessidade? Então é necessário, se tem o pai e a mãe separados, vamos colocar na hipótese que o filho ou a filha more com a mãe. Que a mãe pague aluguel. Então, qual é a necessidade do filho? É o aluguel da parte dele. Quantas pessoas moram? Ele e a mãe. Então, metade da moradia é dele. Essa metade da moradia, vamos supor, R$1.000 que paga de aluguel, R$500 é o filho que gasta. Quem paga esses R$500? O pai e a mãe. O dela, ela paga sozinha. Uhum. Comida, gasta R$1.000 de mercado, 500 é do filho, 250 do pai, 250 da mãe. É assim que se calcula. Pessoal, remédios, comprovadamente através de receita. Ele toma um remédio mensal que gasta R$150. Comprovado, metade para cada um. Tudo dividido. Internet, a internet na casa dele, essa internet custa R$100. Vamos supor, R$50 é da mãe dela. 50, o filho que gastou 25 para a mãe, 25 para o pai. Então é tudo, as obrigações são divididas. Aí que vai ver, a justiça vê o seguinte, é possível suprir essa necessidade? É possível suprir essa necessidade. Se é possível suprir essa necessidade, são os pais que vão suprir essa necessidade. Se são os pais que vão suprir essa necessidade, vai ver o que eu chamei, a proporcionalidade dos ganhos. Aquele que tiver situação financeira melhor vai pagar mais. Ao invés de pagar
o aluguel lá, ele pagar 250 e ela pagar 250, ele pode pagar 350, outro 150. Isso vai ter, essa situação vai ser medida, se não for no acordo, através de provas. Que provas? Quanto eu ganho, quanto ela ganha, quanto ela gasta, quanto eu gasto, quais são as necessidades. Então, tudo isso vai ser medido dessa maneira, para se determinar qual vai ser a obrigação dos alimentos. Doutor Jorge, só Diga. acrescentando, como ele falou de 20% do salário, mas é uma pensão provisória, essa conta toda que o senhor falou não é feita para a definição da provisória? A provisória, ela está diretamente ligada à necessidade. A doutrina entende o seguinte, tem que comer, tem que beber, então eu vou dar isso, que depois pode ser mais, igual ou menos. Mas no momento, por que ele deu 20% do salário mínimo? Por que ele deu 20% do salário mínimo, juiz? Ele não diz do salário mínimo, ele diz do meu salário. Ah, então, veja bem, quando o juiz determina, ele determina um percentual em cima se ele tiver vínculo empregatício, já ganha 5 mil reais lá. Então, é um percentual em cima. Se não tiver vínculo empregatício, o juiz determina em cima de um percentual do salário mínimo. No caso aí, me parece que ele tem vínculo empregatício, do meu salário. Então, botou lá 20%. E por que é 20%? Porque, normalmente, quando se tem um filho só, a ideia que a doutrina e que a justiça tem é 20%. Se ele tem 2 filhos, seria 15% para cada um, já aumentaria para 30%. Isso, provisoriamente, pode ser que na audiência, ou de conciliação, ou audiência de instrução de julgamento, se não tiver nenhum acordo na audiência de conciliação, isso cresça ou diminua. Aí que vai entrar a questão das provas da possibilidade, da necessidade, da situação em si. É dessa maneira. Esses alimentos são imediatos. É a coisa mais rápida na justiça. Ao juiz, ao ver aquilo, ele já dá. Não consulta Ministério Público, consulta ninguém. Porque a criança não vai ficar esperando para comer, né? Imagina. Se for esperar pela justiça, vai ser sempre criança, só que sem se tornar adolescente, adulto, né? Porque vai demorar bastante. É uma ação, né, que ela é mais rápida, vamos dizer assim, de alimentos, né? Mas, mesmo assim, ainda, no meu ponto de vista, é um pouco demorada, mas bem menos do que as outras ações, tanto que se decide imediatamente. E, por via de regra, geralmente, quando tem um filho só, eles dão 20%, para ver qual é. 20% agora eles que corram atrás para dizer que não pode, ou que pode, um dizendo que o outro pode mais, o outro dizendo que pode menos, aí vai se abrir a discussão. Mas está completamente correto. Doutor Jorge, se o senhor disser para mim que o senhor responde em 1 minuto, eu faço mais uma pergunta. Quer tentar? Doutor, tem como alterar o valor da pensão após ela ser estabelecida? Sempre. A pensão, vamos chamar, pensão é uma porta aberta. Ou seja, vocês já ouviram muito falar desses julgamentos aí, negócio de transitar em julgado. Ou seja, é fim processual. Pensão não tem fim processual. Ela é uma porta aberta. Vai mudar a necessidade? Tem possibilidade de crescer. Vai mudar, diminuir a possibilidade? Tem possibilidade de diminuir. Então, você, após a pensão ser definida e exercida, sendo paga tudo direitinho, você pode, por uma situação fática da vida, se melhorou ou piorou, modificar a pensão. Você só não pode usar isso para deixar de pagar. Olha, eu estou entrando aqui com uma revisão de pensão, tem 2 anos que eu não pago, não pode, né? Só isso que não pode. É isso que gera a execução, aquelas prisões são prisões mesmo. Muito bem, doutor Jorge. Obrigada pela ligeireza na resposta. A gente encerra por aqui e voltamos em breve com mais uma edição do programa O Direito em Família. Até lá. Até lá, um abraço.